Anderson Lima, bom dia. Você me escuta bem? Você pode escrever aí se você me escuta bem e me vê bem, a imagem que eu estou dentro do carro? José Santos, olá José, bom dia. Só gostaria que alguém me dissesse aí se a imagem está boa, porque eu estou dentro do carro. Gostaria que escrevesse aí, por favor, se o som tá bom e a imagem, por favor, eu já começo. Tá bom, né? O som também tá bom, a imagem? Ruth Cardoso, boa tarde. Já são boa tarde no Brasil, né? Tá bom então. Então tá. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo agora, eu tô aqui no carro, aqui num estacionamento, e eu tô lendo a semana toda sobre Elias. Todo dia eu leio sobre Elias, já tem mais ou menos uma semana que eu tô lendo. E tem coisas interessantes que nós devemos aprender com a história do profeta Elias. No dia de ontem, eu falei a respeito que Elias perguntou ao povo, né? Até quando ficariam entre dois pensamentos. E Elias, ele se dirigiu a uma caverna. E Deus então pergunta a ele, o que você está fazendo aqui? Preste bem atenção nessa história, que é muito importante. Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Na realidade, Deus estava dizendo para Elias, você não é para estar nesse lugar. Você não foi escolhido para estar nesse lugar. Você foi escolhido, Elias, para confrontar Acabe e Jezabel. Por isso eu te escolhi. Eu não escolhi outra pessoa, eu escolhi você. Então Deus pergunta a Elias, o que você está fazendo aqui? E a pergunta que Deus faz a cada um de nós, em especial aqueles que dizem ser pastores, Deus pergunta, o que vocês estão fazendo? Eu escolhi vocês para confrontar as mentiras, o pecado, a idolatria. Essa é a pergunta que Deus está fazendo a cada pessoa que se intitula cristão ou cristã. Como eu falei no vídeo de ontem, e você deve ler a Bíblia, você vai ver que quando Deus chama os profetas, desde Moisés, Deus não chama para milagres. Deus não chama para milagres. Deus chama os profetas para confrontar as mentiras, a idolatria em especial. E com relação a Elias, quando ele foge para a caverna, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Em outras palavras, Deus está dizendo a determinados pastores, o que vocês estão fazendo não é o que eu quero. Eu não quero uma igreja em forma de circo, de Disneylândia ou de teatro. Eu quero uma igreja que confronte o pecado, a mentira, a idolatria. Infelizmente, a igreja está falida, a igreja está podre. A igreja está podre, com raríssimas exceções, porque os pastores, eles não confrontam o pecado, eles não confrontam a idolatria, porque eles estão vivendo essa idolatria. As pessoas hoje adoram igreja, elas adoram pastores.
As pessoas hoje, elas estão adorando homens como no passado. E os pastores permitem isso. Então Deus não quer isso de nenhum cristão. Deus quer que a gente confronte o pecado, a idolatria, a mentira, como ele escolheu o profeta Elias. Basta você ler a história. Quando Elias entra na caverna, Deus vai lá. Deus não deixou ele sozinho na caverna. Porque Deus não escolheu o cristão, Deus não abriu os seus olhos, Deus não te libertou para você ficar cantando na igreja, não. Deus não te libertou, não abriu os seus olhos, não tirou você da macumba, da idolatria, da feitiçaria, do pecado, do vício, da prostituição, para você ser um frequentador de igreja, não. Porque os profetas não tinham igreja. Deus tirou você, como a mim, para a gente confrontar as mentiras que o diabo impõe nesse mundo. Mas infelizmente, os pastores são covardes. E quando o pastor é covarde, o povo também é covarde. Os obreiros são covardes. Agora há pouco, eu estou nos Estados Unidos. Agora há pouco eu recebi uma chamada do Brasil de uma senhora que disse: bispo, talvez o senhor não lembre de mim, mas eu lembro do senhor. E eu casei com uma pessoa que o senhor conheceu muito bem. Essa pessoa me fez muito bem. Ela falava muito do senhor, e eu conhecia essa pessoa, não vou dizer o nome. Ela já faleceu, já tem 6 anos, era o meu marido. E eu não esqueço das suas reuniões. Ela lembrou de 30 anos atrás. 30 anos atrás. E ela falou assim: poxa, o bispo Sérgio está ao vivo. Eu vou ligar para ele. Ela disse: bispo, eu nem sei mexer muito bem no Facebook, mas eu vi que estava verde o seu nome ali. Eu falei assim: eu vou ligar para ele. Ela ligou para mim, do Brasil, e ela disse: bispo, eu lhe respeito, eu nunca esqueci do senhor. O meu marido, que já se foi, sempre falava no senhor. Eu me lembro das suas reuniões. Eu não conheço essa senhora, se eu ver eu não vou lembrar dela, mas ela lembra de mim. Deus escolheu a gente para que as pessoas lembrem da gente pelo nosso caráter, pela verdade que sai da nossa boca, e não pela música que a gente canta, e não pela oferta que a gente pede. Deus escolheu o cristão para confrontar o pecado, a mentira, a idolatria, como ele escolheu Elias. E você está fazendo o quê, pastor? Você está cantando na igreja, você está fazendo amiguinhos na igreja. A maioria desse povo que você tem na igreja não são libertos, não são convertidos. Eles estão ali porque é um clubinho de amiguinhos que fica um mandando mensagem para o outro. Quando Deus chama Elias para confrontar o faraó da época, que era Jezabel e o Acabe, seu marido. Elias sozinho confrontou o inferno. E você, pastor, está cantando. Você está cantando. Você está fazendo clubezinho dentro da igreja. Você está abraçando, beijando as pessoas. Você tem medo de falar a verdade. Você tem medo? Ou você acha que a idolatria no Brasil acabou? A maior festa, a praga maior do universo se chama Natal. E você está comemorando, você não fala nada. Você pode até não comemorar, mas você não fala, você não confronta essa praga, essa festa diabólica, endemoniada, encapetada, que o diabo criou. Porque quem nasceu nessa época foi o filho de Maria, não o filho de Deus. O filho de Deus não nasceu nessa época.
No meu livro eu falo a diferença entre o filho de Maria e o filho de Deus. Mas você tem medo de pregar. Mas você não tem medo de fazer campanha. Você não tem medo de pedir oferta. Mas você tem medo de confrontar a idolatria, o pecado e a mentira. Talvez porque você esteja vivendo isso. Leia a Bíblia, meu amigo e minha amiga. Deus não chamou os profetas para fazer milagres. Eles fizeram, Deus usou. Como Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Mas que você vê, não foi a abertura do Mar Vermelho que ficou na história. O que ficou na história foi a retirada do povo de Israel do Egito. Isso foi muito mais importante. Elias, ele multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Elias ressuscitou o filho da viúva, mas isso não foi o mais importante. O mais importante na vida de Elias foi que ele confrontou Acabe e Jezabel sozinho. E quando ele estava dentro da caverna, Deus foi tirar ele de lá. Deus disse: por que você está fazendo aqui? Esse aqui não é o teu lugar. O lugar de um homem de Deus é confrontando a mentira, o pecado e a idolatria. Por isso, o Brasil está essa safadeza, a política está deitando e rolando, o STF está ditando as ordens, nem o presidente manda, porque os pastores, os bambambãs da fé não aparecem. Eles são muito machos para mandar pastor embora, são muito machos para humilhar pastores. Mas eles não são machos para confrontar o Dória, para confrontar os governadores do PT, da esquerda. Eles não são machos para confrontar o STF. E tem televisão, e tem rádio, e tem jornal. Um bando de covarde, safado e sem vergonha. Mas para pedir oferta, para fazer campanha, eles são muito machos. Nós estamos vivendo uma época propícia para desmascarar o diabo com essa festa diabólica chamada Natal. Nós estamos vivendo uma época propícia aonde todas as igrejas deveriam falar, porque está na Bíblia. Jesus não nasceu nessa época. A Bíblia não manda comemorar o nascimento de Jesus. A Bíblia manda você comemorar a morte de Jesus, que é a Santa Ceia. Mas os pastores estão aí com a árvore de Natal e fantasiados de Papai Noel. É impressionante, é vergonhoso e é nojento o que eu vejo. O cristão, ele não é para ter boa vida. O cristão foi eleito para confrontar a idolatria, o pecado, a mentira e as farsas do diabo. Mas o cristão atual, o cristão moderno, ele está preocupado com boa vida. Ele está preocupado com boa vida. E ele é reflexo dos pastores almofadinhas de calcinha apertada, aparecendo o saco. Então os membros são reflexos dos pastores que estão preocupados com a boa vida. Então os membros que é boa vida. Então eles ficam pregando: olha, 2021 vai ser ano de vitória. Eles prometeram em 2019 que 2020 seria um ano de vitória. Tudo mentira, porque eles vivem disso, mas eles não confrontam a idolatria. E você não acha que é a melhor época do ano para poder confrontar a idolatria? Ou o Brasil não tem idolatria? Ou o Brasil é o maior país idólatra do mundo? É que você não conhece a história. Por isso, eles não são honrados. Estão aí subindo com galão, se vestindo de judeu e fazendo campanha e determinando: coronavírus, vai embora coronavírus. E agora está todo mundo dependendo da vacina. E eu venho falando isso desde o início da pandemia, que só a vacina iria resolver o problema, porque as orações desses sem vergonhas não funcionam. Elias não ficou marcado na história porque multiplicou o azeite da viúva através da oração dele. Elias não ficou marcado na história porque ele ressuscitou o filho da viúva. Não.
O que ficou marcado na história foi o confronto dele com o diabo através de Acabe e Jezabel. E quando Jesus, eu esqueci a palavra aqui, eu vou lembrar, Elias e Moisés aparecem. Se alguém pode me ajudar aí. Quando Jesus, ele aparece e Pedro pergunta, Senhor, quer que a gente faça uma casa para cada um? Estava lá Elias e estava lá Moisés. Moisés não ficou na história porque abriu o Mar Vermelho. Moisés ficou na história porque tirou o povo de Israel da idolatria do Egito. Você que é pastor, eu sei que tem aí pastores me assistindo. Pastor, você não fica na história pela oferta que você tira ou pelo número de pessoas que vão na sua igreja, porque o diabo está enviando pessoas na sua igreja. O diabo está enviando pessoas na sua igreja para você cantar, você continuar cantando, para você continuar fazendo showzinho. Essa senhora que ligou para mim hoje, pergunta se ela lembra de mim, eu cantando. Eu não sou contra a música. Ela ligou para mim depois de 30 anos dizendo, bispo, eu lembro do Senhor, das suas mensagens. O meu marido morreu, mas ele gostava muito do Senhor. É isso que está faltando. Isso, obrigado, Cristiano. É isso que está faltando. Homens, mulheres, que venham confrontar o diabo. Não se confronta o diabo dizendo está amarrado. Não se confronta o diabo dizendo está ligado. Não se confronta o diabo dizendo vai arrebentar. Se confronta o diabo quando nós desmascaramos as suas mentiras. Aí a gente confronta o diabo. Mas infelizmente os pastores são covardes. Verdadeiros covardes. E a Bíblia fala, pastor, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Covarde não é aquele que se nega a aceitar Jesus. Covarde é aquele que conhece a verdade e não prega a verdade. Essa é a grande realidade. Os pastores são covardes porque eles conhecem a verdade e eles têm medo de falar a verdade com medo de perder as pessoas. Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês, pode você até não acreditar, a maioria dessas igrejas, quem está levando o povo é o diabo, não é Deus. Não acontecem milagres. As campanhas são repetitivas, as campanhas são mecânicas, a forçação de barra é gigantesca. Pode ver, a forçação de barra chega ao ponto de obrigar obreiros, membros, a controlar o Facebook, as redes sociais dos membros do Facebook. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Religião é que controla as pessoas. O cristianismo, ele dá liberdade para as pessoas, mas a religião controla as pessoas. É o que as igrejas estão fazendo. Como eles não têm coragem de confrontar o diabo, então eles estão confrontando os obreiros. O obreiro não pode falar com fulano, não pode falar com ciclano, o obreiro não pode ir ali, não pode fazer isso, o obreiro tem que fazer tudo o que eles mandam. Isso é religião do diabo. Elias não foi chamado para ficar numa caverna. Deus foi lá falar com ele. Quando ele pensou que ele estava sozinho, não, Deus falou, não, você não está sozinho, eu estou com você. Você não foi escolhido, Elias, para ficar numa caverna. Você não foi escolhido para você multiplicar o azeite e a farinha da viúva. Você foi escolhido para confrontar Jezabel e Acabe, que era o diabo, o faraó da época. É isso que Deus está esperando da gente, de você, pastor, membro, obreiro. Você só está cantando. Você só está cantando. Você só vai para a igreja para cantar. Se não tiver música, você nem entra na igreja. O diabo está deitando e rolando nessas igrejas. O diabo está deitando e rolando nessas igrejas. Você pode ver, todas as igrejas são iguais. Todas as igrejas têm música, e coral, e tem orquestra, e tem gente cantando, e tem showzinho, e apaga a luz, e acende a luz, e o pastor se veste de judeu, e se veste de pai de santo, de padre. É o que o diabo gosta. Milagre que é bom, não acontece. A história, meu amigo e minha amiga, está aí na Bíblia para qualquer pessoa ver.
Leia sobre Elias. Eu estou lendo a semana toda e continuo lendo. Estou aqui no meu carro parado, eu continuo lendo. Deus perguntou a Elias numa só frase: o que você está fazendo aqui, Elias? Foi suficiente. Deus deu comida a Elias para ele poder confrontar Jezabel e Acabe. Pastor, Deus não te deu condições para você ter boa vida e ficar aí ostentando nas redes sociais relógio, roupinha, a sua mulher com 10 quilos de maquiagem, né? Parecendo uma piriguete muitas vezes. Não, Deus tirou Elias da caverna para ele confrontar o diabo, Acabe e Jezabel. E hoje em dia, os pastores não confrontam ninguém. Não confrontam ninguém. Os pastores estão aí ostentando. E as mulheres, as piriguetes, na sua maioria, não todas. É nojento o que a gente vê. Eu sinto nojo, sinceramente. Eu não sei você. Eu sinto nojo, porque não foi para isso. Deus não me escolheu para isso. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece vê o dia que eu fiquei postando alguma coisa para ostentar alguma coisa. Em 40 anos da minha vida que eu prego a palavra de Deus. Vê se eu fiquei ostentando alguma coisa. Não. Toda a minha vida eu confronto o diabo. Já comi o pão que o diabo amassou. Mas continuo confrontando o diabo. E com a ajuda de poucos. Com a ajuda de poucos. Contado nos dedos das minhas mãos. Ricardo, obrigado. Que Deus te abençoe. Olá, Fernanda. Rogério Gouveia. Meu amigo e minha amiga. Se você me ajudar, você vai escutar mensagens como essas. Porque eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de confrontar a mentira. E nós estamos vivendo uma época de mentira. Mentira política. E pior do que a mentira política é a mentira religiosa. Cadê as orações dos pastores? Cadê as orações? Cadê a cura do coronavírus? Eles não disseram que era do diabo essa praga? Eles não disseram que esse vírus era do diabo? Então, se é do diabo, por que Deus não cura? Porque Deus não honra covardes. Deus não honra covardes. Deus honrou Elias. Obrigado, Fernanda. Deus honrou Elias, porque Elias confrontou o diabo. As igrejas hoje não têm milagre ou milagres. A igreja hoje é um circo, cujo palhaço principal é o pastor. Talvez você não goste do que eu falo, né? Problema seu. Bota a calça do lado avesso. Você não gostou do que eu falo? Bota a calça do lado avesso. Se você gosta, se você é amante da verdade, você me ajuda. Com o que você puder, o que você quiser, o que Deus tocar no seu coração. Eu sempre vou prometer você a verdade. Você vê que eu não faço vídeo todos os dias. Eu levo tempo, eu leio, eu busco estudar. Mas Deus sempre colocou na minha mente confrontar o pecado, a idolatria e a mentira do diabo. Se você me ajudar, a gente vai salvar alguém. A gente vai salvar alguém. Eu e você. O mérito não é meu. O mérito não é meu. É nosso. Se você me ajudar. Está aí o número da conta que a Fernanda colocou. Talvez você diga: bispo, eu só tenho R$50, $50. Não importa. Eu não estou preocupado com o valor. Porque se você me ajuda, a gente vai poder fazer alguma coisa como nós estamos fazendo. Elias não foi tirado da caverna para cantar. Moisés não foi tirado do deserto para cantar. Veja, hoje os pastores só querem cantar. Só cantar. Porque é o que o povo gosta, né? E depois, quando acaba a reunião,
as pessoas aparecem, que pastor, que música bonita, né? Tocou muito no meu coração. Tudo mentira. Tudo mentira. Converte ninguém. Ninguém. Só quero que fique essa mensagem e que, se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo o máximo que você puder. Divulgue esse vídeo. Outros vídeos que tem no YouTube e aí na página do Facebook. Divulgue para que a gente possa tentar abrir os olhos. Uma pessoa que a gente abre os olhos já é lucro para o reino de Deus. Uma pessoa. Às vezes você fica divulgando abobrinha. Você fica divulgando roupa, fica divulgando maquiagem, fica divulgando abobrinha. Divulgue vídeos, não somente os meus, mas de outros pastores. Divulgue aqueles vídeos que possam agregar alguma coisa no reino de Deus. Porque se você ficar divulgando abobrinha, você está colaborando com as trevas, você está colaborando com o reino de Satanás. Divulgue vídeos, não somente os meus, mas de outros pastores que possam agregar no reino de Deus. E, se possível, me ajude. Porque a gente vai salvar alguém. Eu só quero que você medite nessa palavra. Se eu não me engano, está 1 Reis 19:9. Vou terminar. Quando Elias estava na caverna, Deus fala: o que você está fazendo aqui? Então Deus dá pão e água para Elias, para ele voltar e confrontar o diabo através de Acabe e Jezabel. Pastor, Deus não te chamou para você cantar. Deus não te chamou para você ter igreja bonita. Deus não te chamou para você ser palhaço de circo, nem artista. Deus te chamou para você confrontar o diabo através da idolatria, do pecado e das mentiras do diabo. E a maior delas é essa, que Jesus nasceu e que manda comemorar o Natal. Isso é uma festa diabólica, satânica, encapetada, e que você está colaborando com o diabo e não com Deus. Eu estou colaborando com Deus. Eu estou colaborando com o reino de Deus, mostrando às pessoas que esta festa é diabólica. Agora, se você quer comemorar, é problema seu. Se você quer participar, é problema seu. E se você também não gosta de mim, bote a tua calça pelo lado avesso. Mas eu provo na Bíblia. Você não tem como me provar que Jesus nasceu nessa época, mas eu tenho como provar que Jesus não nasceu nessa época. E eu tenho como provar que a Bíblia não manda comemorar o nascimento de Jesus, porque nem Jesus comemorou, nem os discípulos comemoraram. Então eu provo na Bíblia. Eu provo na Bíblia que Jesus mandou comemorar a morte dele na Santa Ceia. Me ajude, você que é amante da verdade, com aquilo que você puder, e divulgue esses vídeos para que a gente possa abrir os olhos das pessoas. Quem é cristão confronta o diabo, e não é confrontando cantando, e tão pouco dizendo está amarrado, está ligado ou vai arrebentar. Não, a gente confronta o diabo abrindo a Bíblia e mostrando às pessoas a verdade. Se elas quiserem, amém. Que tem gente que é amante das mentiras, tem gente que é amante das verdades. Aí você é que vai escolher. Tá bom? Tá aí o número da conta. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que estão assistindo. Divulgue esse vídeo. Me ajude a gente colaborar com o reino de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e que tenham todos um bom dia. Até logo. Agora eu não sei como desliga isso aqui. Acabou aqui.